Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 76. Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma variação desta aula que eu já dei para vocês, ó. Na aula de revisão número 59, do grupo 5, que é a variação de ponto meio segredo com ponto pé de galinha, nós fizemos esse tutorial para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês como que nós podemos fazer esse pé de galinha aqui, ó, de uma forma diferenciada, que fica também um trabalho muito bonito. Então, seria a variação do mesmo grupo, só que o pé de galinha eu vou ensinar vocês a fazerem de uma forma um pouquinho diferente, que vai dar um resultado bem diferente. Vejam para vocês, ó, eu já fiz aqui um pedaço maior. Então, nesse caso aqui, ó, o pé de galinha, ele é feito de uma forma diferente e ele fica muito parecido com o ponto rococó. Então, vocês vão ver, ó, que comparando este tutorial com o outro que eu já ensinei para vocês aqui, ó, vejam vocês que tem diferença desse trabalho para esse trabalho aqui, ó. Uma pequena variaçãozinha no ponto pé de galinha e vejam vocês que já deu um resultado diferente. Então, nós vamos começar a fazer. Estamos usando, né, o fio de linha e uma agulha de 1,25 milímetros. Esse aqui, ó, é a linha Camila que nós estamos utilizando para fazer esses tutoriais. Então, nós vamos começar normalmente, né? 2 voltas na agulha, faço a primeira correntinha. E nós vamos começar com 8 pontos meio segredos. Vamos fazer uma amostra menorzinha só para vocês entenderem como é que a gente faz esse ponto pé de galinha um pouquinho diferente do que eu já ensinei para vocês em outros tutoriais. Aqui é uma pequena diferença que eu acho que vai dar no resultado final, dá um visual diferente. Todos os dois ficam bonitos, não tem problema nenhum, né? É para vocês terem mais opções de escolha. O primeiro ponto pé de galinha, ele ficou um pouquinho mais magrelinho. Agora esse fica um pouquinho mais gordinho, mais parecendo com o ponto rococó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou uma. Vamos começar com 8 pontos meio segredos básicos. Agora vamos ver como que é a próxima carreira. Eu fiz os 8 pontos meio segredos básicos, então agora eu vou fazer assim, ó. Na segunda carreira, um ponto meio segredo, um ponto pé de galinha no meio. Um ponto meio segredo, um ponto pé de galinha no meio. E assim, um ponto meio segredo, prendo. Outro ponto meio segredo, um pé de galinha, um ponto meio segredo, prendo. Sempre no meio dos pontos meio segredos, que é o mesmo jeitinho que nós fizemos o outro. Vamos virar aqui, ó, fazer 1, 2, 3 correntinhas, fazer o ponto meio segredo, que é o de costume. E agora aqui, ó, no meio, nós vamos fazer um ponto pé de galinha. Não sei se vocês estão lembrados, o ponto pé de galinha é só você fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora nós vamos fazer, com laçada nós vamos passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro eu fazia só assim, e agora eu já passava dentro deles. Agora nessa variação, nós vamos prender um aqui dentro, ó, para que ele fique mais gordinho na cabeça. Então eu acabei fazendo 7. 7 pontos, 7 voltas com laçada. Passo aqui dentro, ó, só vocês passarem com cuidado e prender. Uma correntinha, faço um ponto meio segredo básico. Agora, nesse caso aqui, eu vou prender aqui no meio das correntes, no meio dos 2 pontos básicos da carreira de baixo, com um ponto baixo. Agora eu vou fazer novamente um ponto meio segredo, uma laçada, e aqui no meio eu vou fazer outro ponto pé de galinha. Então,
nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Vamos prender aqui de uma forma melhor. Vamos passar aqui. Fazer um ponto alto, passa um, passa dois, passa dois. Agora nós vamos prender 6 vezes, uma com laçada, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui que está a diferença. A última, eu vou prender aqui onde eu prendi o ponto alto. E agora eu vou passar todos. Então, eu acabei fazendo um total de 7 nesse caso, tá? Se vocês quiserem fazer maior, é só fazer o ponto duplo e passar mais vezes, que fica um ponto pé de galinha maior e ele fica mais gordinho. Vocês estão vendo? Ele fica também muito bonito. Então, agora vamos fazer o ponto meio segredo e vamos prender aqui no meio, ó. Novamente um ponto meio segredo. E vamos fazer aqui no meio o ponto alto. Nesse caso, eu estou usando um ponto alto. E vamos passar aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E a última, eu prendo aqui dentro, ó. Prendi aqui dentro onde eu saí com o ponto alto. E agora é que eu passo aqui dentro, ó. Então, fica parecendo ponto rococó, mas é um ponto que ele fica mais chatinho, enquanto o ponto rococó fica gordinho, redondinho. E aí eu vou continuar fazendo desta forma, né, que eu estou mostrando para vocês. Então, nós estamos alternando, ó. Uma vez eu faço o ponto pé de galinha, da outra vez eu prendo. Pé de galinha, prende, e assim eu vou nessa sequência. Vou terminar a carreira. Então, queridas, nós terminamos a carreira. Então, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 3 correntinhas e fazer a virada. Vejam vocês que na sequência, aqui no tutorial, ó, nós já vamos começar com ponto pé de galinha. Então, agora nessa terceira carreira já é assim, ó, é o contrário. Onde eu tinha prendido com um ponto baixo, eu faço um pé de galinha. Onde eu tinha feito um ponto baixo, eu faço um pé de galinha. Onde não tinha pé de galinha, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou trocando, vou alternando da seguinte forma. Então, vejamos aqui, ó. Nessa virada aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa virada, aqui estava o ponto baixo, então aqui eu vou fazer um pé de galinha. Aqui está o pé de galinha, então aqui eu vou prender. Então, vamos fazer aqui o ponto pé de galinha na virada, ó. Eu já fiz as 3 correntinhas, então agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última eu prendo no lugar. Com laçada também, vou prender aqui no lugar onde que eu saí com as correntinhas. Agora nós vamos passar aqui, ó. Passar aqui dentro, é só rodar a agulha, viu, gente? Que passa tranquilo. Aí, ó, uma correntinha, vamos fazer o ponto meio segredo. Agora aqui, ó, eu vou prender na cabeça do ponto pé de galinha da carreira base. Prender com ponto baixo. Agora, mais um ponto meio segredo. Agora, aqui estava o ponto baixo, né? Então, agora aqui eu vou fazer o pé de galinha. É alternado. Igualzinho o tutorial que eu mostrei para vocês da aula de revisão 59. Agora, aqui nós vamos fazer 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última eu vou prender aqui, ó. Onde eu saí com o ponto baixo da carreira de baixo. Vamos passar aqui dentro, ó. É só vocês rodarem a agulha, porque nesse caso fica mais apertadinho do que o rococó. O rococó, ele tem mais espaço por dentro para passar com o fio, enquanto que nesse caso o espaço fica um pouquinho menor.
Então, é só vocês rodarem a agulha que passa. Fizemos o ponto, então agora vamos fazer uma correntinha, um ponto meio segredo. Aqui nesse caso é o ponto pé de galinha, então eu vou prender aqui na cabeça dele, ó, com um ponto baixo. Aí vou fazer novamente um ponto meio segredo. E aqui, ó, nós vamos prender um ponto alto para fazer novamente o ponto pé de galinha. Então, vocês estão vendo, é alternado. Então, é só esses dois tipos de carreira que tem esse tutorial. A carreira, na realidade, é igual, só que é alternado. Você vai trocando. E assim, a gente vai fazendo um para lá e para cá, nesse caso, né? E faz um tutorial de um tamanho que dê para vocês sentirem, né? Como é que o ponto fica depois de tudo pronto. Agora, se for redondo, ainda fica mais fácil, porque não tem que mudar de carreira dessa forma para lá e para cá. Vai ficar tudo pelo direito. Provavelmente vai ficar até mais bonito. Então, eu já trouxe, então, esse pedaço aqui maior, ó, onde eu já fiz mais, para vocês perceberem como que fica o resultado, né? Quando você faz uma amostra um pouco maior. Então, eu deixei aqui para encerrar para vocês verem que aqui é a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Só que aqui eu estou fazendo um pouquinho maior. Vejam vocês, aqui eu já fiz a carreira, né, com o ponto pé de galinha. Então, agora está aqui, ó, na cabeça do pé de galinha da carreira base. Então, nós vamos prender aqui nesse caso com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Agora, vamos fazer outro ponto meio segredo. E vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para fazer o ponto pé de galinha. Mesma coisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O 7 eu vou fazer aqui dentro, ó, porque assim ele vai ficar todo mais inteiriço. E agora nós vamos prender uma correntinha, mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, com um ponto baixo, na cabeça do pé de galinha da carreira anterior. Assim. E fazer mais um ponto meio segredo. Aqui, ó, é a vez do ponto pé de galinha. Aliás, pé de galinha, como eu já disse para vocês, foi eu que apelidei esse ponto de pé de galinha. Se vocês conhecerem ele com outro nome, coloca para mim nos comentários, porque eu vou ficar feliz de saber. Porque na realidade eu não sei o outro nome dele, se ele já tem um nome. Porque esse ponto ele já existe, não é criação minha. Eu estou só repetindo. Então, fizemos o pé de galinha, encerramos a carreira. Agora, se vocês fizerem um trabalho, né? Vamos supor que vocês fizeram um echarpe e agora vocês querem fazer uma terminação, então vocês podem fazer uma terminação dessa forma, ó. Fazer 3 correntinhas, vou prender aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Não precisa nem ser 4, pode ser só 3 mesmo. Vou prender aqui, ó. 1, 2, 3, prendo aqui. 1, 2, 3, prendo aqui, ó. 1, 2, 3, prendo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou prendendo só nos pontos meio segredos? Porque assim, se eu quiser fazer um acabamento reto, tá? Agora, se não tiver problema ser um acabamento igual está aqui, ó, tudo bem. Aí vocês podem encerrar assim e fazer algumas carreirinhas de ponto baixo, né? Umas 2 ou 3, que aí dá um acabamento bonito. Então, esta é a variação do ponto que eu chamo de pé de galinha, apelidei ele de pé de galinha, que é um pouco diferenciada daquela outra que vocês já viram. Agora, nesse aqui, ó, eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz uma pequena variação e vejam vocês a diferença que fez no trabalho. Olha para vocês que pequena variação que eu fiz.
E olha a diferença total que deu no trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês a pequena diferença que eu fiz, ó. Simplesmente coloquei aqui 3 pontos altos com laçada dentro do ponto meio segredo, ó. Foi a única variação que eu fiz. O resto tá igualzinho ao tutorial anterior. A única diferença é essa aqui, ó. 3 pontos altos, que é uma variação do ponto meio segredo, né? 3 pontos altos com laçada. Fazendo o ponto meio segredo assim, ó. O resto nós fizemos tudo igualzinho. Vejam vocês que diferença grande que deu. Isso é para mostrar para vocês que às vezes uma pequena diferença que a gente coloca no trabalho, ela dá um resultado bem diferenciado, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o último eu vou passar aqui dentro, ó. Estou passando aqui dentro e vamos passar tudo junto, ó. Conforme eu falei com vocês, tenha mais cuidado para passar, porque o ponto ele fica um pouco mais agarradinho, né? Então, às vezes, você precisa de rodar a agulha. Aqui, então, a única diferença foi essa aqui, ó. No ponto meio segredo, que nós fizemos com 3 pontos baixos com laçada, que é uma variação do ponto meio segredo. Aqui, ó, nós vamos prender aqui na cabeça, do ponto pé de galinha da carreira de baixo. Pode ser com ponto baixo mesmo, não tem problema. Agora aqui vamos fazer de novo, né? A única diferença que nós fizemos do tutorial outro para esse é essa. Aqui então já seria, né? Esse tutorial aqui já seria do grupo 8, porque aqui eu já tenho mais de uma variação. Além do ponto pé de galinha, eu tenho uma variação do ponto meio segredo, que eu já ensinei essa para vocês também. Então, aqui nós vamos colocar, ó, o último pé de galinha para encerrar essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último eu vou prender aqui, ó, na cabeça onde eu fiz, na cabeça do pé de galinha da carreira de baixo. Pronto, encerramos. Então vejam vocês, ó, uma pequena diferença que eu fiz no tutorial anterior e vejam vocês o resultado, como que ficou assim, totalmente diferente um do outro. Depois eu vou terminar direitinho o tutorial para poder fazer o álbum, né, gente? Porque nós fizemos aqui, ó. Quando vocês tiverem alguma dificuldade, nós montamos um caderno, né? Uma pasta, onde eu coloco a aula, a variação e o tutorial que eu ensinei. Porque assim, se vocês colocarem para mim no comentário que tem dúvida, eu vou lá na aula e eu já sei o que é que eu ensinei e já facilita. Então vejam vocês como que fica interessante, né? Essa variação com aquela primeira, um pequeno detalhe já deu uma diferença grande. Gente, esse tutorial fica lindo para fazer trabalho com lã, viu, gente? Fica bonito também para blusa com linha, mas para lã fica muito especial. Fica um trabalho muito bonito. Agora, na próxima aula, eu vou ensinar este aqui, ó. Eu fiz mais uma variação. Esse mesmo tipo de trabalho, mas com mais uma variação. Vejam vocês como que ele fica interessante. Pequenas variações dão um resultado muito diferente. Se vocês gostarem, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender esses tutoriais. Coloquem nos comentários para mim as dúvidas, as sugestões. Eu gostaria de saber de onde que vocês estão assistindo essa aula, até onde que as nossas aulas estão chegando, e que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.